esposa do pastor Braulio, estão aqui nos ajudando, nos auxiliando à frente desse trabalho. E eu quero também desejar as boas-vindas a todas vocês, que vocês se sintam bem no nosso meio, que seja uma tarde abençoada, de comunhão, de alegria e principalmente da presença do Senhor. Nós vamos meditar um pouquinho nessa tarde no texto do Evangelho de João. Se você não tem aí Bíblia no celular, não tem problema, eu vou fazer a leitura. Você ouça com atenção. Nós vamos ler aqui. É um trecho um pouquinho longo, mas para que tenhamos o entendimento, nós vamos fazer a leitura. Evangelho de João, capítulo 4. Eu quero ler do versículo 3 até o versículo 30. Tá bom? Depois, durante aí a nossa meditação, eu vou retomando alguns versículos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca terá mais sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro e foi à cidade, e disse aos homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Feche os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que Ele mesmo ministre essa palavra ao nosso coração. Nós estamos aqui num tempo que o Senhor marcou para nós, e nós vamos falar com o Senhor nessa hora. Pai querido, Pai bendito, nós te adoramos, Senhor. Deus, nós não temos nada de nós mesmos para te oferecer, Senhor. Muito pelo contrário, nós dependemos de Ti. Que nós estamos, ó Deus, nesse ajuntamento de mulheres, ó Pai, e nós desejamos que a Tua presença seja sobre a nossa vida, Pai. O Senhor fale conosco nessa tarde, Deus. Que o Senhor ministre de forma poderosa a cada coração, Senhor. Que nenhuma de nós, ó Deus, saia daqui da mesma forma como chegou, Senhor, mas transformada, Deus, pelo poder da Tua palavra, Deus.
pela ação do Teu Espírito, Senhor, em nosso viver, Pai. Nós Te adoramos, ó Deus, Te bendizemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A Elisete já deu a minha introdução aqui, né, para o nosso encontro com o Senhor. O texto aqui fala de um encontro, né, de Jesus com uma mulher. E nessa tarde também, Jesus marcou um encontro comigo, marcou um encontro com você. E graças a Deus que você está aqui. E essa palavra é para você que está aqui nessa tarde. Nós vamos meditar nesse texto, desse encontro tão grandioso, tão precioso de Jesus com essa mulher. E o texto fala a partir do versículo 3 que Jesus, ele saiu da Galileia, ele saiu da Judéia e foi para a Galileia. E que era necessário passar por Samaria, né? Existiam outras alternativas para Jesus passar. Não tinha só esse caminho, ele tinha outra alternativa. Mas era necessário porque havia um propósito da parte do Senhor em passar por este lugar. Jesus estava saindo rumo à Galileia e era-lhe necessário passar por este lugar. E o texto também revela um fato importante, que não era uma tarefa fácil, porque diz que havia uma desavença. Os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Então o mais comum seria evitar esse caminho. Mas Jesus passou por ali. Então era uma tarefa difícil. Por que era necessário? Porque ele precisava encontrar essa mulher. Ele desejava encontrar essa mulher. Eu quero te dizer que Jesus marcou um encontro com você nessa tarde. Talvez foi difícil, como a Elisete falou, você chegar até aqui. Algumas não conseguiram chegar, mas você chegou. Então eu peço, abra o seu coração para o que Deus tem para falar para você. Talvez você achou que seria só mais um dia na sua vida, como aquela mulher, fazendo uma tarefa rotineira de buscar uma água no poço, mas ela teve um encontro com o Senhor. E que nessa tarde, cada uma de nós possa ter um encontro com o Senhor, porque Ele também tem um propósito para a nossa vida. Assim como Ele tinha um propósito naquele encontro com a mulher, Ele tem um propósito na nossa vida. E assim como foi com aquela mulher, Ele tinha um propósito de transformar a vida dela. E o Senhor tem um propósito de transformar a nossa vida também. E Ele deseja fazer isso. Por quê? Porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor se importa conosco. Ele estava cansado da viagem, ele sentou ali e aquela mulher chegou. E veio uma mulher, sentou-se e Jesus começa um diálogo, uma conversa com ela. Para que se cumpra o seu propósito. E ele fala para aquela mulher, me dá de beber, ele pede água para ela. E puxa ali um assunto, né, como a gente diz, com aquela mulher. E ele estava sozinho com essa mulher. Os discípulos tinham saído, então Jesus de fato preparou aquele momento. Ele estava sozinho e ele começa a conversar com aquela mulher. E essa mulher era uma mulher samaritana, então naquele tempo o judeu ele não podia estar ali um homem conversando com uma mulher e ainda mais samaritana. Então Jesus, essas dificuldades humanas estavam acima Jesus estava acima, o seu propósito estava acima dessas dificuldades. Jesus parou e conversou com aquela mulher, né? Mesmo ela sendo uma mulher, ela sendo samaritana, Jesus então falou com ela. Jesus tirou aquele tempo para falar com ela. E essa mulher também, ela respondeu, ela começa a dialogar com Jesus. Então, da parte dela, ela também venceu barreiras. Ela podia ter simplesmente pego a água dela e ido embora. Né? Falar do jeito para Jesus, dá o seu jeito aí e bebe água. Mas ela também começou a conversar com ele. Né? Então, ela também venceu barreiras. E na nossa vida não é diferente. Nós precisamos vencer barreiras para o nosso encontro com o Senhor, para o nosso contato com o Senhor. Talvez você venceu grandes dificuldades para estar aqui hoje. Esse dia chuvoso próprio para você estar lá na sua casa assistindo uma série debaixo da coberta, que faz tempo que a gente não faz isso, né? Maravilhoso, mas você falou, não, eu estarei ali para esse encontro com o Senhor. E muitas coisas surgem para impedir o nosso encontro com o Senhor. O nosso encontro diário com o Senhor. O nosso encontro para aquelas que frequentam aos domingos com o Senhor. Muitas barreiras surgem. Talvez, esses dias eu conversei com uma pessoa, perguntei para ela, está em alguma igreja? Ela falou, não, eu estava indo, eu parei, eu não estou indo mais, eu preciso ir. Mas eu vou me programar para o ano que vem. Eu falei, minha filha, o ano que vem está muito longe. O ano que vem vai demorar para chegar. Ela, porque aí começam os impedimentos.
fala que era meio-dia esse horário. As mulheres iam buscar água, tinham esse costume, tinham essa necessidade, né? Elas iam ou bem de manhã ou no final da tarde. Imagina você, balde de água no calorzinho, estava terça-feira, meio-dia. Misericórdia, né? Mas essa mulher, ela ia nesse horário. Por quê? Depois, ao longo do texto, a gente vê a situação dela, né? Fala que ela já teve 5 maridos e esse que ela estava agora também não era dela. Você imagina essa situação naquele tempo. Então, provavelmente, ela era uma mulher rejeitada, era uma mulher desprezada. Então, ela falava, eu vou nesse horário que eu não quero ver a cara de ninguém. Sabe aquele dia que você fala assim, hoje eu não estou afim de falar com ninguém? Talvez ela estava nesse dia. Ela era esse dia para ela. Porque ela não tinha, provavelmente ela não era rejeitada, desprezada, e ela tinha que fazer isso nesse horário comum. E na nossa vida, irmãs, muitas vezes nós nos sentimos assim. Porque infelizmente nós colocamos as nossas expectativas nas pessoas. Nós colocamos as nossas expectativas nos nossos relacionamentos. É normal, é assim. E a gente se frustra. A gente fica triste, a gente fica chateada, né? E mesmo que 200 pessoas falam, imagina, não é assim, né? Não fica assim. A gente se frustra. Imagina essa mulher nesses, né? Fala que já teve 5, então provavelmente é o 6º. Vamos considerar que fosse o 6º. As decepções de relacionamento dela, né? Então, assim, era uma mulher que estava no momento, que vivia uma vida difícil, né? Frustrada nos seus relacionamentos. Se sentia sozinha, talvez não tinha amigas, desprezada, desencorajada. E quantas vezes nós estamos assim? Talvez você chegou aqui desse jeito nessa tarde. Triste, decepcionada com pessoas, decepcionada com situações. Mas eu quero te dizer que assim como Jesus naquele dia marcou um encontro com essa mulher, se importava com ela, queria fazer uma obra na vida dela, Jesus quer fazer na nossa vida também. Cada dia Jesus quer fazer, e hoje é o dia que Jesus escolheu para fazer uma obra na nossa vida. Glórias ao Senhor por isso. Jesus, ele nos ama de forma incondicional, diferente das pessoas. Jesus não olha para o que a gente tem, para o que a gente pode oferecer, até porque nós não temos nada e não podemos oferecer nada, mas ele nos ama de forma incondicional. No mesmo Evangelho de João, voltando no capítulo 3, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho para se entregar por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. E Romanos capítulo 8 também diz que mesmo nós sendo pecadores, o Senhor se entregou por nós. Mesmo sendo pecadores indignos, o Senhor se entregou por nós. O propósito do Senhor era maior que a dificuldade daquela mulher, era maior que a situação dela. O propósito de Jesus era maior, era dar a ela água viva. Mais que isso, apresentar a ela a fonte de água viva, que era Ele mesmo. E assim como essa mulher, nós precisamos também dessa fonte de água viva. Nós precisamos do que o Senhor está nos oferecendo. Jesus, quando Ele pede para ela, ela fala assim, que Ele pede, no versículo 10, Jesus responde, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo, você teria pedido e Ele te daria água viva. A mulher disse, o senhor não tem como tirar a água, o poço é fundo, então como pode conseguir essa água viva? Mas era Ele mesmo, Ele próprio era a água viva. Jesus se revela para aquela mulher de forma espiritual. E ela fala num dado momento que, Senhor, me dê essa água, assim eu não preciso mais vir aqui buscar. Ela estava preocupada com o fato dela ter que ir ali todos os dias, fazer aquele esforço, mas Jesus tinha um propósito maior. Jesus queria se revelar de forma espiritual. E aí, enquanto ela via o processo ali natural de resolver o seu problema, de buscar aquela água, Jesus tinha mais, Jesus tinha bênçãos espirituais, muito além do natural. Jesus fala de uma sede espiritual que só a água viva pode resolver para a situação daquela mulher. Enquanto ela espera a sua solução para a falta de água, para o seu esforço diário, Jesus oferecia mais que a facilidade dela não precisar ir até aquele poço. Jesus deseja saciar a sede da alma, a sede que só Ele pode saciar. O poço era uma solução temporária para o problema dela.
Ela precisava ir ali buscar água naquele horário. E ela não tinha, a alternativa dela era ali buscar água naquele lugar. E ela precisava fazer isso todos os dias. Ela precisava fazer isso todos os dias, buscar água. E na nossa vida, nós temos muitos poços que nós buscamos. E onde nós temos buscado? Onde nós temos buscado saciar a nossa sede? Qual poço você tem tentado saciar a sua sede? Você vai, consegue saciar, você fica naquele momento, mas depois você tem que voltar. Nós vivemos tempos difíceis. Essa semana mesmo eu falei para o Braulio, a gente estava conversando sobre isso, tá? Sobre como os tempos estão difíceis. A gente fica pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Que as pessoas estão com tanto problema na mente, com tanta dificuldade, né? Com tanta aflição na alma. Nós vivemos tempos difíceis e nós precisamos dessa água viva. Nós precisamos da presença de Jesus na nossa vida e Ele nos oferece isso. Nós sabemos, irmãos, que um relacionamento com Deus, Ele não resolve de cara todos os nossos problemas. Eu tenho lutas, cada uma de nós aqui tem lutas grandes, né? Nós temos dificuldades, mas a presença de Jesus, ela nos ensina a viver de uma maneira melhor. A presença de Jesus, ela nos ensina a atravessar as dificuldades. A presença de Jesus, ela ensina como nós lidarmos com as pessoas, como nós lidarmos com os problemas. A presença de Jesus faz a diferença dentro da nossa casa, né? A presença de Jesus nos ensina a buscar na palavra a solução para os problemas. E a palavra nos ensina como nós devemos tratar os nossos filhos, como nós devemos nos relacionar com o nosso marido, como nós precisamos nos relacionar dentro do nosso trabalho. Não é fácil, são muitas as lutas, mas a presença de Jesus faz toda a diferença. E essa água viva que Jesus tem para nos oferecer, ela vai fazer a diferença na nossa vida. E essa mulher, ela vê um impedimento, né? Ela, no versículo 11 e 12, ela fala: o Senhor não tem com que tirar a água, o poço é fundo. Onde você vai conseguir essa água? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, mesmo com seus filhos e com o seu gado? Então ela coloca impedimentos, ela fala: Senhor, que água é essa que você quer me oferecer, que o Senhor quer me oferecer? E nós também colocamos impedimentos, como essa pessoa que eu falei. Ai, que dificuldade, ai, eu moro longe, ai, eu tenho criança, sei lá qual impedimento aí que surge na nossa vida. Surge impedimento, surge dificuldade, mas nós precisamos vencer. E Jesus, Ele conhece a nossa vida, Jesus conhece o nosso coração. E assim como foi com essa mulher, Ele se revela a nós. E no versículo 16, Ele dá andamento nessa conversa com a mulher. Ele fala assim: vá achar o seu marido e volte. Ela fala: não tenho marido. Jesus fala: você falou corretamente, você não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você está agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus começa então a revelar a situação, revelar a vida daquela mulher. E ele vai discorrendo então nessa conversa com ela, e ela fala: Senhor, vejo que és profeta. Vejo que o Senhor é profeta, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor nunca me viu e está falando, pois o Senhor é profeta. Ela reconhece que ele é o profeta. E ele conhece aquela mulher. E ele oferece a água viva porque ele a conhece. E ela aceita, ela fala: Senhor, eu quero, porque ela reconhece que precisa. Deus nos conhece, Ele sabe o que temos vivido, o que temos passado. Ele sabe o que precisamos. Ele sabe o que vai na nossa mente, Ele sabe o que vai no nosso coração. Jesus, Ele pode se revelar na nossa vida de várias formas. E uma das formas de Jesus se revelar é trazendo um encontro comigo mesmo. Quando Jesus revela quem nós somos. Porque é difícil para nós aceitar que nós precisamos. Né? Você pode dizer assim: não, eu estou bem, eu estou tranquila, né? Eu não preciso de Jesus, eu não preciso de Deus, eu não preciso de um relacionamento com Deus. Eu sei servir a Deus da minha maneira, do meu jeito. Mas nós precisamos, porque nós somos pecadores, nós somos miseráveis. Nós precisamos ter essa percepção
Senhor pode fazer a diferença na nossa vida. E o Senhor, então, Ele vai se revelando para aquela mulher, confrontando a situação dela. Falando, você, ali dessa situação da vida dela, Ele vai confrontando a mulher. E nós também precisamos ser confrontados com a nossa situação cada dia. Às vezes a pessoa fala assim, a gente tem um hábito, de falar assim, fulano de tal é uma pessoa difícil. Aí na hora eu penso assim, eu também sou difícil. Eu também sou difícil. Nós somos difíceis. Cada um do seu jeito é difícil. E nós precisamos ter esse confronto, e a palavra, ela nos confronta. Ela fala que ninguém é bom, só Deus é bom. Então nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor. Ela fala, então, Senhor, vejo que tu és profeta. Ela reconhece agora aquele homem como um profeta, que está ali falando da sua vida. Depois, no final, ela fala, conheci um homem que tem me dito tudo o que eu tenho feito. Então eles continuam nesse diálogo. Agora ela começa já a falar de coisas espirituais, Ela fala assim, Senhor, ela fala, o Senhor é profeta, então onde nós devemos adorar? Alguns dizem que é aqui, ou os judeus dizem que é em Jerusalém. Onde nós devemos adorar? Ela muda de assunto. Talvez ela fale, agora ele vai começar a falar da minha vida aqui, vamos mudar o rumo da prosa, Ou ela está de fato entendendo que o assunto tomou um rumo agora para a parte espiritual. Eu acredito que ela está começando a entender o que aquele homem quer com ela, o propósito dele. Então ela fala, onde nós devemos adorar? E Jesus, então, vamos ler aqui o texto, ele fala no versículo 19, Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus diz no 21, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E no 23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Então não é o lugar, mas é a forma como nós adoramos a Deus. Nós temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, o texto diz. Jesus, ele se revela a nós com objetivo espiritual. Jesus se revela a nós com o objetivo de transformar a nossa vida. Ele supre as nossas necessidades, sim. Ele nos ensina como atravessar as dificuldades, sim. Mas o propósito de Deus é maior, é um relacionamento com Ele. E esse relacionamento, ele precisa ser em espírito e em verdade. Ele precisa ser com sinceridade, com o coração e com a mente. Nós precisamos entender quem Deus é e nos relacionarmos com Ele. E como nós vamos conseguir isso? Através da palavra, através do contato com a palavra, através do contato com o Senhor, falando com o Senhor, aprendendo do Senhor. Nós vamos desenvolver esse relacionamento com o Senhor. Jesus se revela a nós com o objetivo de um relacionamento espiritual, sincero, verdadeiro. É assim que Jesus quer, é isso que Jesus deseja para nós. E é isso que Jesus tem para nós, uma fonte de água viva para saciar a nossa sede. Nós vivemos tempos de sede de Deus, sede de refrigério, sede de paz. Eu não sei qual é a sede que você está sentindo nesse dia. Eu não sei como você entrou aqui, mas o Senhor sabe. Aquele Jesus que sabia da vida daquela mulher é o mesmo Jesus que está aqui, que sabe da minha vida, que sabe da tua vida, que sabe o que eu tenho passado, que sabe o que você tem passado. As pessoas podem julgar o teu problema. Falar, mas você está chateado por causa disso? Mas Deus, Ele sabe. E Ele se importa. Ele se importa. Talvez uma coisa que para mim seja tão fácil de atravessar, para você é difícil. Ou que você atravessa com tanta facilidade, para mim é uma coisa difícil. Mas o Senhor, Ele sabe, Ele conhece e Ele se importa com a nossa vida. Ele se importa com o que nós vivemos. Ele se importa como nós pensamos, a forma como nós pensamos, diferente das pessoas. E quando nós entendemos a nossa situação, que nós precisamos do Senhor, Ele age na nossa vida. Quando nós entendemos que precisamos dessa água viva, o Senhor, Ele tem essa água viva para nos oferecer. Quando eu entendo o meu estado, a minha necessidade,
necessidade dessa água viva. Quando eu entendo que os poços, que as diversas fontes que eu tenho buscado, talvez você fale assim, eu não preciso de água, eu tenho um reservatório cheio, eu não preciso. Né? Mas Deus tem uma água viva, uma água que não acaba, uma fonte que jorra. Que quando vem as dificuldades, que quando vem as lutas, nós conseguimos atravessar. Ele nos dá a direção, Ele nos dá a sabedoria que nós precisamos. Jesus, Ele nos faz encontrar-se conosco mesmos. Ele me faz encontrar comigo mesmo. E quando eu me permito ser desconstruída, eu me permito ser reconstruída pelo Senhor, remodelada, reformada, transformada, conforme a vontade dEle, não conforme a minha, a nossa vida se transforma, a nossa vida muda. Mas nós precisamos permitir que isso aconteça. Nós precisamos permitir que o Senhor nos encha de forma plena, de forma completa. A vida que o Senhor tem para nós, ela é abundante, ela é eterna e ela jorra de dentro para fora, para que outras pessoas sejam alcançadas. E para finalizar aqui, versículo 28, ela diz assim: quanto à mulher, depois da conversa, no versículo, vamos voltar um pouquinho mais aqui. Eles falam sobre a adoração e no 25 a mulher fala: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, ele nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Então o Senhor se revela para essa mulher, dizendo: eu sou o Cristo, sou eu que tenho tudo para te revelar. E nesse ponto os discípulos chegam e perguntam, porque aqui o texto diz que nenhum lhes disse: o que perguntas ou por que falas com ela? Eles chegaram e viram a conversa, quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade. Percebem que ela esqueceu da água que ela foi buscar? Ela deixou o cântaro e foi embora. Ele enfatiza aqui que quando a mulher deixou o seu cântaro e foi. Então aquela necessidade de momento, aquela necessidade natural da vida dela, ficou em segundo plano depois desse encontro com o Senhor. E é isso que Deus faz na nossa vida. Quando o Senhor passa a ser a prioridade, todas as outras coisas elas vêm depois. Elas não são mais importantes. A mulher deixa o seu cântaro. A sua busca terminou. O poço, aonde ela precisava ir todo dia saciar a sua sede ali momentânea, os seus problemas diários, foi resolvido. Por quê? Porque agora ela havia encontrado a fonte. Fazendo um paralelo aqui da vida natural com a vida espiritual. Agora ela havia encontrado aquele que podia saciar a sede da sua alma. E o meu desejo, a minha oração, é que cada uma aqui possa ter um encontro com esse Deus, com essa fonte de águas vivas, e que nós possamos saciar a nossa sede. Feche os seus olhos, nós vamos orar. A palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Ela toca o nosso coração, ela toca a nossa alma, e ela tem o poder de penetrar o nosso coração e ir muito além do que nós imaginamos, do que nós pensamos. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, que fala, Deus, conosco, que nos confronta, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia, Deus, ter o entendimento de que nós precisamos da tua presença. Que nós possamos ter o entendimento que a tua presença, Deus, é que vai fazer a diferença na nossa vida. Que o relacionamento com o Senhor é que vai fazer a diferença na nossa vida, Pai. Que nós possamos entender, Senhor, que o poço, Deus, ele vai saciar a nossa sede naquele momento, mas ela vai voltar. E ela só vai ser saciada por completo quando nós tivermos um encontro com a fonte de águas vivas, que é o Senhor. Deus, abençoa cada mulher neste lugar, Senhor. Cada vida que entrou neste lugar, Senhor, que seja, Deus, a tua bênção, Senhor. Cada lar representado aqui, Senhor, que o Senhor manifeste o teu poder, Pai. Que nós possamos experimentar cada dia, Deus, o viver com o Senhor, ó Deus, a diferença que o Senhor faz na nossa vida, Pai. Deus, em nome de Jesus, toca os corações, ó Deus, nós clamamos a Ti, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha, Deus, com poder e autoridade sobre a nossa vida.
trazido frustração, Senhor, que tem trazido tristeza, Senhor. Tem mulheres aqui nessa tarde que estão tristes, Senhor. Que o Senhor tire toda a tristeza, que o Senhor traga paz, Senhor. Que nós possamos sair daqui diferentes da forma como nós entramos, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos por esse tempo que o Senhor preparou para nós. Por este encontro com o Senhor nessa tarde, Deus. Nós te louvamos, te bendizemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você possa meditar nessa palavra, que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração. Que Ele mesmo venha trazer à nossa mente, ao nosso coração, a revelação que Ele tem para cada uma de nós de uma maneira individual. Quero mais uma vez agradecer a presença de cada uma de vocês aqui, dizer que essa comunidade está de portas abertas para cada uma de vocês. Nós deixamos na mesa aí um cartãozinho com o contato, com o horário do culto. Nós temos culto aqui somente aos domingos. E durante a semana nós temos os grupos de estudo bíblico. Nós temos grupos de terça-feira, de quarta-feira. Se você tiver interesse em participar, são grupos nos lares. Procure a pessoa que te convidou, me procure para você ter mais informação. E o convite está feito, se você quiser estar conosco aqui. Mais uma coisinha que eu queria dizer, que esse evento ele é realizado pela igreja sem nenhum custo. Alguém aqui pagou alguma coisa? Se pagou, me conta agora. Está aqui. E nós temos, as irmãs viram ali um trailer que tem ali fora, nós vendemos lanche de sexta-feira. Toda sexta-feira nós temos a venda de lanches aqui. E toda essa arrecadação com os lanches ela é revertida para os encontros, para esses eventos. Nós temos eventos de mulheres, eventos com os homens, eventos com os casais, com os jovens e com as crianças. Então o nosso propósito é fazer um evento sem custo para aquelas pessoas que nós convidamos para estar aqui. E isso graças a essa venda de lanches. Nós temos irmãos da igreja que são voluntários, que ajudam aí no preparo, na venda dos lanches. Então, se você quiser conhecer esse trabalho, também estão convidadas na sexta-feira, somente na sexta, toda sexta a partir das 19 horas. Na próxima sexta a gente não tem que ter feriado, mas a gente costuma, botar nas redes sociais, avisar para os nossos conhecidos. Mas se você quiser vir para conhecer esse trabalho, venha, tá bom? Nós vamos ter agora um período de comunhão aí, com um chá, uma alimentação que será servida. Então, que você se sinta bem, converse aí com a sua amiga que te trouxe, que te convidou para estar aqui. Não vá embora, porque nós vamos ter sorteio, temos vários brindes aqui oferecidos pelas irmãs aqui que bondosamente ofereceram brindes, nós vamos ter sorteio. Tem as meninas ali com um stand da Mary Kay, então visite lá o stand, elas têm alguns produtos ali. É um tempo bem gostoso, né? A mulher gosta disso, então é muito bom. Já é o segundo ano que elas estão conosco. Obrigado, Deus abençoe a vida de vocês. E que você se sinta bem no nosso meio, que você seja realmente acolhida, abraçada.